Olá pessoal, eu sou o professor André Gazola do blog lendo.org e hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto da obra Esaú e Jacó de Machado de Assis, que a leitura é obrigatória em diversos vestibulares pelo Brasil. Nós vamos falar hoje sobre as questões políticas que permeiam o enredo da obra. Bem, a primeira coisa a salientar é que os irmãos Pedro e Paulo são rivais não apenas em questões pessoais, mas também nas questões políticas que perpassam todo o contexto do Rio de Janeiro do século XIX. Que questões são essas? Bem, basicamente a transição do Império para a República. Pedro, ele é o irmão conservador, ele é aquele que defende a monarquia, que defende as coisas do jeito que são, sem mudanças, sem revoluções e quer que tudo fique do jeito que sempre foi. Ele passa a estudar medicina, que é justamente uma profissão clássica, uma profissão conservadora, e para isso ele permanece no Rio de Janeiro, que é a cidade que sediou a família real, né? E que também onde se desenvolveu a arte mais rígida, talvez mais conservadora, já surgida no Brasil, que é o parnasianismo. Paulo, pelo contrário, é o irmão revoltoso, o irmão revolucionário, aquele que defende a república, aquele que defende tudo que for mudança. Ele tem o ímpeto das mudanças. Ele vai estudar direito em São Paulo. Vejam que direito é uma profissão que se desenvolvia ainda mais naquela época. É uma profissão que exige o falar, a conversa, algo típico da burguesia emergente do século XIX no Rio de Janeiro. E, para isso, ele vai a São Paulo. Que cidade é São Paulo? É a cidade da ebulição, a cidade do desenvolvimento, a cidade do alvoroço e a cidade onde o próprio Machado de Assis não veria, mas é a cidade em que a Semana de Arte Moderna aconteceria. Aquele momento da história das artes no Brasil em que tudo que fosse conservador seria deixado de lado e em troca de um grito revolucionário dos artistas. Então, dessa forma, Pedro e Paulo são rivais também nessas questões, representando cada um a seu modo o conservadorismo do Império ou a revolta da República, certo? Como lembrar quem é quem, né? Eu sempre uso um modo bem fácil. Paulo tem L no seu nome, Paulo. E República também tem L na palavra. Então, Paulo, República. Pedro, Império. É uma forma fácil de lembrar. Algo também muito importante é o seguinte. Pedro e Paulo relacionam-se, ou pelo menos têm uma paixão, pela Flora. Flora aí não consegue decidir-se entre os dois. O que a Flora representaria? Representaria a própria pátria, o próprio Brasil. E o que acontece com ela no final do livro? Ela morre sem conseguir decidir-se. Então, que mensagem o Machado de Assis pode estar tentando nos passar com isso? Bem, nós temos um triângulo amoroso entre Pedro, Paulo e Flora. Império, República e Brasil. O Brasil, que é representado pela Flora, morre. Então, vejam, Machado pode estar dizendo: não deixemos que questões políticas matem, destruam a nossa pátria, se há elementos mais importantes do que essa disputa política. No caso, o amor, o patriotismo, o nacionalismo e outras questões que até hoje são importantes, mas que são deixadas de lado, infelizmente. Ok? Então, essas questões políticas envolvendo a obra são bem importantes e elas se manifestam ainda em um caso muito engraçado, um momento muito engraçado do livro, que é o caso da tabuleta, que nós vamos falar dele em um próximo vídeo. Até mais!